Olá, bem-vindos à terceira aula. Como estamos nos estudos? Bom, não deixem acumular, tá? Já estamos aí nos encaminhando para a primeira avaliação. É interessante que vocês não deixem acumular a matéria, porque senão fica realmente bem difícil, apesar de não ser complexo, como disse no início da disciplina, mas fica difícil se vocês deixarem acumular a matéria, tá? Então, bom, na terceira aula nós vamos estudar o resultado, novamente, uma importante informação que a contabilidade produz, o resultado do exercício. Vamos conhecer também como as contas são organizadas, contas de ativo, passivo, dentro de um elenco de contas que a contabilidade possui, que é chamado de plano de contas, ok? Bom, antes de mais nada, é importante distinguirmos quem são as contas que vão compor o resultado, quem são as contas que compõem o patrimônio. Algumas contas são contas patrimoniais, que vão compor o patrimônio de uma entidade, vão aparecer lá no balanço patrimonial. Outras contas, como comentei na aula anterior, as receitas, despesas, ganhos, custos, outras receitas, outras despesas, operacionais, não operacionais, enfim, elas irão compor o resultado do exercício. Então, vamos acompanhar ainda naquele balanço patrimonial que eu utilizei na aula anterior para esclarecer melhor essa informação e depois partirmos para um pouquinho mais de informação conforme o material da nossa disciplina, a apostila da nossa disciplina. Então, acompanha naquele balanço patrimonial, acompanhe na tela. Tá? Então, lembrando apenas, pessoal, esse é um balanço patrimonial de forma simples. Lembram que eu falei para vocês que aqui é o ativo, aqui é o passivo, aqui é o patrimônio líquido. As contas que compõem o balanço patrimonial, o patrimônio de uma entidade, são as contas patrimoniais. Contas que vão compor o ativo, passivo, por exemplo, máquinas, veículos, estoque, o próprio dinheiro, né? E alguns outros direitos. Lá do lado do passivo, fornecedores, salários a pagar, empréstimos bancários, impostos a pagar, enfim, estas são contas patrimoniais. Não são elas que serão confrontadas para que então consigamos alcançar o resultado da empresa, o resultado do patrimônio, tá? O resultado, perdão, do exercício. Não são essas contas patrimoniais que serão confrontadas para chegarmos no lucro ou prejuízo do exercício. Na verdade, as contas de receitas e despesas e outras contas semelhantes é que serão confrontadas para então chegarmos no resultado do exercício. E esse resultado pode ser então um lucro ou um prejuízo, ok? Então volta para mim. Tá ok, gente? Então, essa é uma importante distinção que precisa ser feita inicialmente. Quem são contas patrimoniais? Vão compor o patrimônio, vão aparecer lá no balanço patrimonial. Quem são as contas de resultado que irão então ser confrontadas para então obtermos o resultado do exercício. E esse resultado pode ser lucro ou prejuízo, tá? Esse confronto de receitas e despesas acontece ao final de cada período, conforme as normas da contabilidade. Ao final de cada período, por exemplo, cada mês, que chamamos de competência. Na verdade, o mês, por exemplo, de agosto, setembro, outubro, são competências. Competência de agosto, competência de setembro, competência de outubro. Ao final de cada mês, cada competência, cada período, deveremos confrontar receitas e despesas e então calcular o resultado para cada um desses períodos. Esse confronto acontece através de uma apuração de resultado e vocês podem acompanhar, por exemplo, na apostila. Eu já deixei separado, acompanhem novamente na tela. Na apostila de vocês tem todo esse cálculo da apuração do resultado acontecendo. Acompanhe na tela. Olha lá, estou na página 58 da nossa apostila. Podem perceber que acontece essa apuração, a apuração do resultado. Olha lá, olha.
Isso aqui é um razonete, como vocês já estudaram, esse T para facilitar, né? Tudo que é débito, tudo que é crédito. E essa apuração acontece através dos lançamentos de débito e crédito que a contabilidade faz, para que então possamos calcular se houve prejuízo ou se houve lucro no exercício, se o resultado do exercício será um prejuízo ou um lucro. Caso seja um prejuízo ou um lucro, esse resultado será transportado para o patrimônio líquido. Lembram lá no balanço patrimonial que aparece no canto inferior direito do balanço patrimonial, o patrimônio líquido? Pois é, se houver um prejuízo no exercício, esse prejuízo irá lá para o patrimônio líquido compor os prejuízos acumulados da empresa. Se houver lucro, a norma diz que esse lucro deverá agora ser totalmente distribuído entre aquelas partes da empresa que tem participação no lucro, enfim, poderá ser constituída uma reserva, enfim, parte desse lucro pode ficar retido, então indicado também lá no patrimônio líquido, ok? Mas percebam essa informação aqui bem importante, ó, que se as receitas forem maior que as despesas num período, numa competência, no mês de agosto, por exemplo, de setembro, enfim, haverá então um lucro. Quando as despesas então são maiores do que as receitas, haverá então um prejuízo. Percebam que aqui nós estamos falando sobre contas de resultado. Perdão, podem ser os custos, podem ser outras receitas, outras despesas, despesas com impostos, tá? Mas nunca aquelas contas patrimoniais que mencionei na tela anterior. Ok? Então retorna novamente para mim. Tá, gente? Então é bem importante perceber essa diferença entre contas de resultado, que irão ser confrontadas para apurar o resultado, o lucro ou o prejuízo, e as contas patrimoniais que vão aparecer lá no balanço patrimonial. De fato, são bastante contas que cada empresa possuirá no seu plano de contas, para que então a contabilidade possa fazer seus controles, seus registros. Mas, professor, o que é o plano de contas? O plano de contas é um elenco de contas bem detalhado, com toda a movimentação, como deve ser movimentada a débito, a crédito, cada conta que compõe o patrimônio de uma entidade. Na verdade, toda empresa deve ter seu plano de contas, para que a contabilidade possa então fazer os registros contábeis, a débito, a crédito. E cada empresa tem, enfim, suas particularidades. O plano de contas precisa ser adaptado a cada empresa, tá? Mas é esse elenco de contas bem coordenado, bem sistematizado, que permitirá a empresa fazer a sua contabilidade, todo o registro das suas contas, tá? Então acompanhe também na nossa apostila. Então olha lá, gente. Vim para o capítulo 10, para a aula 10, que fala sobre o plano de contas. Este plano de contas, na verdade, é o conjunto de contas a que me referi. Acompanhem lá, olha. Ele é dividido em níveis de contas, tá? Na verdade, o plano de contas, ele é um controle por níveis e subníveis. Acompanhem aqui, ó, por exemplo, ó, tá? Níveis e subníveis de cada conta. O nível 1 representa sempre o ativo, o nível 2 representa sempre o passivo, 3, receitas, 4, as despesas, 5, custos, enfim. Isso pode ser adaptado a cada empresa, deve ser adaptado a cada empresa. Na verdade, 1 será sempre ativo, 2 será sempre passivo e as demais contas serão adaptadas conforme a realidade de cada empresa, tá? Então, percebam que essas contas são divididas, olha, em ativos circulante, não circulante, passivo circulante e não circulante, tá? As despesas, receitas, os custos serão divididos conforme a realidade de cada empresa. Então, depois de feito um estudo para cada empresa, a contabilidade prepara um plano de contas como esse aqui, olha lá. Estou avançando na nossa apostila, página 62, no finalzinho dela. Percebam que começa a ser demonstrado um exemplo de um plano de contas. Como disse, um controle de níveis e subníveis, a gente pode acompanhar todo o ativo da empresa, tudo aquilo que é circulante, que tem rápida movimentação, tá? O passivo da empresa, olha lá, ó, 2,
tudo aquilo também que é passivo circulante, que tem rápida exigibilidade de pagamento, tá? Então é bem importante que vocês passeiem bastante por esse plano de contas para conhecer como é estruturado o plano de contas, por exemplo, como está sendo demonstrado na nossa apostila de uma empresa, tá? Retorna novamente para aqui a imagem para mim. Tá ok, gente? Então, de fato, é muito importante que vocês observem bastante, estudem bastante o plano de contas para conhecer as contas de uma empresa. Falei para vocês que existem contas que são circulantes, outras que não são circulantes. O que é isso, professor? Bom, circulante basicamente são aquelas contas de rápida movimentação, que são, no caso do ativo, contas que serão realizadas até o término do balanço patrimonial seguinte, ou seja, tudo aquilo que for realizado no ativo dentro do ano que a gente tiver, até o final do ano seguinte, deve ser classificado na contabilidade como contas que são circulantes, ativos circulantes. Tudo aquilo que não tiver, a empresa não tiver a pretensão de realizar nesse período, ou seja, nesse ano, nem no ano seguinte, deve ser classificado como ativo não circulante. O raciocínio é o mesmo para o passivo. Tudo que for exigível à empresa, que a empresa tiver que pagar dentro do ano ou no ano seguinte, deve ser classificado como passivo circulante. Tudo que for exigível para a empresa pagar após o ano seguinte, então deve ser classificado como passivo não circulante. Muito cuidado com essa classificação, ela é muito importante para a contabilidade. Para nós, né, na área da administração, é importante saber que circulante é tudo aquilo que será realizado ou exigível rapidamente para a empresa, e não circulante é algo que vai demorar um pouco mais. Na verdade, esse pouco mais é o término do ano seguinte, então, para ser realizado ou exigido da empresa, tá? Observem bem, com bastante detalhe, o plano de contas, identificando quem são as contas que vão compor o resultado, quem são as contas que são patrimoniais, que vão aparecer no balanço patrimonial, como eu falei no início da aula. É bem importante que vocês conheçam, não apenas para a nossa avaliação. Como eu disse, a nossa avaliação está bem perto já, né? E vocês não devem deixar acumular a matéria, mas para a profissão de vocês, é importante que vocês conheçam toda essa organização das contas que a contabilidade faz, para que vocês possam tirar o maior proveito, a maior quantidade de informações possível, tá? Então, desejo novamente ótimos estudos a vocês e questionem bastante, utilizem bastante o ambiente virtual para tirar suas dúvidas com o professor ou a professora, mediador ou mediadora, enfim, tá? Utilizem bastante o ambiente virtual. Estamos aqui realmente para ajudá-los. Então, bons estudos a todos, boa avaliação e até a nossa próxima aula.